Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Hoje nós temos um convidado muito especial, convidado lá do Brasil, o professor Jambeiro. A gente vai trocar informações aqui, o professor Jambeiro está lá no Brasil, vai falar como que está a situação lá, compartilhar com a gente como que está sendo o uso da tecnologia, né? As crianças, os adolescentes, os jovens estão usando a internet, fazendo aulas através da internet online lá no Brasil. Ele vai compartilhar aqui com a gente como usar a internet. Quem que tá entrando aí? Deixa eu ver. Regiane, boa noite, Regiane, tudo bem? Manuela, tudo bem? Deixa eu ver se o professor já chegou aqui. O professor já chegou aqui, vamos chamar ele aqui já. Chamando. Boa noite, pessoal. Pessoal, deixa aqui nos comentários de qual região que você é. Se você é do Japão, se você está no Brasil, compartilha aqui com a gente. Oi, Olá, tudo bem com professor, tudo vocês? bem? Tudo beleza? Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Tá legal minha imagem? Tá escura? Como é que tá? Não, tá ótima, tá legal. Beleza. Pessoal, E para vocês vocês, estão escutando bem a gente aí? Não tá dando eco? Tá tudo bem? Manda feedback aqui nos comentários. isso. E como é que tá meu áudio? Tá legal também? Então tá, o meu tá tudo bem? Daijouba, eu Tá tô bom. falando japonês, seja. Tá bom, tá legal. Que bom que a gente tá podendo fazer essa live, né? Eu tô muito feliz. Acabei de dar uma aula agora online, Uhum. né? Tem 15 minutos que acabou a aula e Uau, foi bem legal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E pode obrigada. fazer perguntas, vamos conversar. A gente tem pelo menos uma hora, né, para Sim, falar bastante sobre educação, ensino online, as tecnologias que a gente está usando aqui no Brasil, bastante coisa. Pode me perguntar. isso aí, pessoal. Deixa eu ver, ó. Tem gente aqui, ó, do Japão e tem gente, deixa eu ver, tem alguém do Brasil também que tá acompanhando a gente. Tem aqui, ó, Manuela, sou do Japão. Ah, eu sou de Saitama, é uma região aqui também do Japão, tá? A Yuka também é aqui do Japão. Tem algumas pessoas do Brasil também. Regiane do Japão também. Tá ótimo. Estou falando do Brasil. Iris Moraes está falando do Brasil. Legal. Bom, gente, vão deixando aqui nos comentários. Compartilhem essa live, né, com outros pais que precisam, né, dessas informações aqui. Tanto no Brasil, tanto no Japão, as escolas estão paradas e a gente vai falar um pouquinho como que está sendo, né, esse período e como usar a tecnologia aqui. Como o professor falou, a gente vai, né, trabalhar aqui, bater um papo falando sobre isso. Mas, professor Jamber, primeiro, né, se apresenta aí pra gente, de que região que você fala do Brasil, tá? Que hoje você trabalha com qual nível de ensino? Compartilhe aí com a Beleza. gente um pouquinho da sua história. Tá bom. Eu dou aulas desde 2002, tá? Eu sou formado em História pela Universidade de Brasília. Eu moro no Distrito Federal, Brasil, bem no miolinho do Brasil. Dou aula desde 2002. Eu sou pós-graduado, né, em ensino à distância desde 2013. Então, eu trabalho com a tecnologia de educação à distância desde essa época, já vão 7 anos. E eu sou um apaixonado, completamente alucinado pela questão da educação e da tecnologia, né? É muito legal a gente ter a possibilidade de usar a tecnologia que está disponível para o ensino, né? A aula não é só a questão da gente usar um retroprojetor ou usar um slide. Vai muito, 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 muito além disso. E agora o mundo inteiro está, né, tendo essa percepção de vários aplicativos, né, seja do Google, seja da Zoom, seja da Microsoft, várias empresas têm disponível e agora está acontecendo um grande acesso e uma grande utilização disso por causa da necessidade. Né? Eu sempre torci para que tivesse um grande acesso disso para o mundo. Eu só não queria que fosse dessa forma, por causa do coronavírus. Mas é uma experiência que, se bem aproveitada, vai fazer com que o conhecimento aqui no Brasil dê um salto muito grande. Né? O que eu tenho percebido nessa minha experiência de vários anos, e principalmente agora, nesse último mês, que a gente está todo mundo em quarentena e tal, muita gente não sabe utilizar essas tecnologias, né? Muitos professores não conhecem essa tecnologia, né? Eu estou em contato com professores do Brasil inteiro
né? Seja num grupo de WhatsApp, de muitos professores aqui de Brasília, que eu tenho ajudado com as tecnologias, ou em outros grupos, que eu tenho professor do norte a sul, de leste a oeste do país. E a gente tem trocado muitas informações, e principalmente na questão, como é que eu configuro o acesso ao aplicativo tal, ou como é que eu faço para postar uma aula, né? Então, é o básico, é o arroz com feijão. Né? Então, eu tenho até vídeos no meu canal do YouTube explicando como é que faz e tal. Então, o que eu tenho percebido é muito a questão do professor não ter tido o preparo e agora estão correndo atrás. E é positivo ver que muitos professores aqui no Brasil estão correndo atrás e rápido. Semana passada, na segunda da semana passada, eu ajudei mais de 15 colegas durante a segunda-feira, né, de configurar a lança aqui, fiz o vídeo e tal. Na terça-feira, a maioria desses professores já estava botando seus conteúdos online. Então foi bem rápido. Né? Não foi uma coisa de, eu vou esperar a escola me dizer e tal. Não, eles foram proativos. Né? Eles foram proativos e agiram muito rápido. Então isso é que é importante. Uma das coisas que eu acho que é importante aqui, da experiência que a gente está tendo aqui no Brasil. Né? E uma coisa, que não tem a ver com isso, mas talvez vocês estejam ouvindo, outros barulhos em volta. Porque como a gente está preso em casa, né? Eu estou fazendo aqui no fundo de casa, num jardim que eu transformei em escritório, e o meu vizinho tem galinha, tem cachorro, tem porco, então volte e meia eles começam a fazer barulho, pode vazar aqui para vocês. Certo. Quanto tempo Tá? vocês já, né, vocês começaram logo que suspendeu as aulas aí, vocês já começaram no Brasil as aulas online ou quanto tempo já faz assim? Faz. Varia de cada região. Aqui o Distrito Federal foi a primeira unidade do país, da federação, que parou tudo. Foi de uma quarta para uma quinta. Na quarta à noite saiu o decreto do governador falando, tudo fechado, sem escola, porque senão vai ter o espalhamento da doença. E aí os outros estados foram indo, se eu não me engano, Minas Gerais foi no sábado, São Paulo foi dali mais uma semana e pouco, né? Então foram acontecendo aos poucos. O Distrito Federal foi o primeiro. Né? E era assim, parou, não tem aula. Deus, o que a gente vai fazer agora? Na hora eu já falei com as escolas que eu dou aula, olha, a gente precisa trabalhar com ensino à distância. Né? E são duas realidades, uma escola muito grande, que tem também universidade e tal, então e na universidade eles têm curso à distância de nível superior, então isso facilitou muito. Né? Trocamos ideias e tal, e as coisas aconteceram rápido. A outra, que é uma escola com 3 unidades, mas numa escala menor do que a primeira, também fez, mas ela foi de uma forma mais gradual, né? Mais conservadora, porque estavam também aprendendo com isso. Né? Então, deixa eu ver, 10 dias depois da paralisação já começou as aulas, né? E essa outra começou ontem. Né? Começou ontem, já tivemos aulas ontem, aula hoje. Como eu falei agora há pouquinho, antes de entrar na live, eu estava dando aula, né? Dei aula para o 8º ano sobre Revolução Industrial, para o 9º ano sobre período Vargas, né? Um dos presidentes que a gente teve aqui no Brasil. Estou com vocês e depois eu vou para a aula do 7º ano falar sobre África medieval. Né? Então, e sempre online. E já desde o ensino fundamental, ensino médio, porque assim, faculdade, né, a gente sabe que já tem trabalha já com ensino à distância. Mas ensino fundamental, principalmente, que são, né, vamos dizer, crianças, assim, também estão utilizando a internet aí para trabalhar. Vocês estão fazendo online também? Sim, sim. E como eu falei, vai de cada escola, mas o que eu tenho sentido com muitos colegas é que está rolando sim. Cada uma da sua forma. A minha esposa também é professora e ela é professora dos pequenininhos, né, de alfabetização para mais para baixo. Então ela tem feito um conteúdo de gravação pelo celular mesmo. Ontem eu editei alguns vídeos dela e ela manda para as famílias, né, pelo WhatsApp. A escola escolheu o WhatsApp como um caminho, então ela tem mandado todo dia, final de tarde, começo de noite, os vídeos. Né? Ontem foi um vídeo de quase 4 minutos com o que o pai devia ajudar a criança, né? Pegar o livro, página tal, fazer atividade X e tal, foi bem interessante. Outras escolas estão utilizando o Hangouts, ou o Zoom, ou Microsoft Teams, para poder fazer essa interação, né? E está tendo bem interessante. Alguns professores, e é importante falar o seguinte, tanto faz se seja da faculdade, ou do ensino médio, fundamental, ou até o infantil. Aquelas atividades de cortar, colar, desenhar à mão, preencher com tinta, até isso tem sido feito.
com a participação dos pais. Né? A família jogar junto com a escola está sendo fundamental. Tá? É Que importante falar isso para concorda, os pais também. o professor concorda que isso, na verdade, também assim, não é. Hoje tá sendo isso, mas na verdade isso já deveria acontecer antes dessa combinação de pais e professores e filhos. Muitos pais acabam terceirizando a educação para a escola, né? E hoje o que eu escuto muito, né, eu vejo os pais falando que, né, parou de trabalhar para ter que ajudar os filhos e tal. Só que é uma combinação. Você concorda que é uma combinação esse é um equilíbrio tanto da escola e tanto dos pais e tanto da criança de trabalharem em grupo? Isso. Com certeza. Eu falo que é um tripé. Assim, ó, é um tripé. Um lado desse tripé é a escola, né? O outro lado é o aluno e o terceiro lado é a família. Se a gente tem um tripé desequilibrado, ele vai cair. Eu, por exemplo, estou fazendo essa live com você aqui num tripé pequeno aqui na minha mesa. Se uma perna do tripé estiver menor do que a outra, a live vai cair, né? Então, o que acontece? É fundamental a participação dos pais. E nesses meus 18 anos de sala de aula, eu já vi os dois extremos. Famílias que jogam o aluno na escola para ser um depósito de estudante e volta de noite, a criança já cansada e tal, brinca um pouquinho com os pais, vai dormir. Graças a Deus, meu filho dormiu, eu vou ter sossego. Né? E o outro lado da família que participa, que está sempre jogando junto. Aí fala, professor, você tem alguma outra atividade extra? O que você indica que a gente possa participar nas férias e tal? Então eu tenho experiência com esses dois extremos. E os caminhos intermediários, né? E aí é importante ressaltar o seguinte, não importa se é um aluno especial, né, com alguma dificuldade cognitiva, como síndrome de Down, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, não importa. Tá? Ou se é um aluno sem qualquer problema. O que acontece é, quando a família participa, o crescimento do processo de ensino é absurdo. Né? É uma progressão geométrica. Porque o aluno, ele se sente... A grande questão do ensino que eu vejo hoje é o seguinte, o aluno não se vê querido. Né? Aí ele é mais um número na chamada. Quando você dá um pouco de atenção, que é a competência socioemocional, né? Quando você dá um pouco mais de atenção, o menino, cara, eu não sou mais um, eu sou importante para o professor me dá atenção. Isso é muito legal. E aí a gente consegue fazer com que o aluno cresça. Uma historinha. Tem uma escola que eu dei aula em 2016, que eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei na reunião dos professores, me falaram lá, o fulano do 9º ano é o diabo. Você vai ter muita dor de cabeça com ele e tal. Eu falei, gente, eu tô chegando hoje, calma, deixa eu conhecer essa turma, deixa eu ver como é que é. Fui lá, a primeira aula, inclusive, era com essa turma. Resultado, no final do ano, esse demônio da turma foi o melhor aluno de história do colégio, se tornou meu amigo pessoal, ele terminou o ensino médio ano passado, está entrando na faculdade, a gente se fala quase todo dia, ele se tornou um grande amigo, né? Então, e por que que mudou isso tudo? Só porque eu dei atenção para ele. Ele já chegou mal-humorado e tal. Você é o professor? Eu falei, sou, e tal, muito prazer, como é que você tá? Vem aqui. Cumprimentei, dei atenção, aí ele, o que está acontecendo? Eu falei, eu trato todas as pessoas de igual para igual. Não importa a fama que você tinha, eu quero ver como vai ser o nosso relacionamento. E ele se sentiu abraçado, por quê? A família não estava nem aí para ele, né? O pai só queria saber de dar dinheiro na mão dele, ele tinha tudo do bom e do melhor, o iPhone que acabou de sair nos Estados Unidos ele tinha, né? Videogames e tal. Então acaba que indiretamente ele queria fazer o quê? Ele queria comprar a atenção dos colegas. Ele queria comprar a atenção dos professores. Quando ele descobriu que eu faço coleção de canetas, ele me trouxe uma caneta caríssima, de quase R$ 1.000. Eu falei, cara, não quero, não, eu agradeço, é uma caneta linda, maravilhosa, mas eu não quero, você não vai me comprar. Vamos fazer o processo e tal, não sei o quê. Ele entendeu que não adiantava ele querer comprar o professor, né? E sim participar do processo. Então, quando a gente tem a família jogando junto, a coisa cresce. Quando a família está de fora, o processo fica muito, muito, muito mais difícil. Acontece? Acontece. Só que demora muito mais. Demora muito mais. Tem uma pergunta aí, ó. Onde uma pergunta da Juliana, não é pergunta, é a É um comentário? essência básica de todo ser humano, se sentir aceito e importante. Que linda história. Obrigada, Né? Ju.
Juliana também é educadora. Aqui no Japão falta professor, eu não sei como o senhor, o professor Jambeiro, né? Porque, então, no Japão, professor, as escolas japonesas não, vamos dizer, falta educadores para ajudar os estrangeiros, né? Os japoneses, eles não conhecem muito, né, a realidade da cultura dos estrangeiros. Uhum. Então, os estrangeiros, eles têm uma certa dificuldade, em geral, né, no aprendizado, uma do idioma, né, como eu comentei com o senhor, de, né, ter essa barreira do idioma. Outra da cultura, depois, né, aqui no Japão a gente tem refeição na escola e fica até das 8h30 até as 4, 3 horas da tarde, né, diferente do Brasil. Então, ou seja, o período que fica na escola é longo, né? E os professores, eles não estão ainda acostumados, apesar de já ter muitos anos estrangeiros aqui, não estão acostumados vamos dizer, ensinar os estrangeiros como ensinar, né? Então eu vejo que aqui no Japão falta professores como o senhor aqui para poder ajudar aqui os estrangeiros. Mas bacana, obrigado pela história. Gente, vocês gostaram aqui? Estão gostando da live? Deixe os coraçãozinhos aqui, deixe os comentários aqui pra gente também, tá? Mas assim, agora também falando de como está sendo usar então, a internet aí. O que né, o senhor vê com isso? Como que os alunos estão reagindo também, os pais? Como que está sendo isso? Tá, primeira coisa, a questão da internet, né? Uhum. Ah, aqui em casa, por exemplo, a gente tem 2 pontos de internet, então a internet flui tranquila. Mas tem alguns horários, como daqui a pouco, agora aqui no Brasil são 9h47, né? Lá para as 10h30, beirando 11 horas, a internet fica lenta, porque muita gente acessando de uma vez, né? O horário da aula que eu vou dar depois, provavelmente o vídeo da transmissão vai começar a dar uma pequena travada, o áudio continua, mas o vídeo dá uma pequena travada. Por quê? O Brasil não tem essa capacidade de internet que está sendo demandada agora, né? Tinha uma quantidade X e agora estão pedindo Y, né? Então as empresas, pelo que eu tenho acompanhado nas notícias, estão fazendo adaptações, ajustes, aumentando a banda e tal, mas isso leva tempo, Uhum. né? Mas a questão da aula em si tem ido bem. Os alunos têm gostado muito, né? Porque eles já nascem sabendo mexer com isso, né? Eu trabalho muito com o sexto ao nono ano, que seria dos Uhum. 10, 11 anos até os 14, né? E está tendo um feedback muito legal, porque eles gostam de mexer, mexem com tecnologia, fuçam tudo no YouTube, já mandaram links de outros vídeos, que eu lancei uma ideia, já lançaram outros. Eles têm acesso ao meu Instagram, eles podem me mandar perguntas a hora que eles quiserem, eu respondo em texto ou em áudio. Eu estou sempre buscando, como você falou, eu não sou só um professor, eu busco ser um educador, né? A minha vida, desde molequinho, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu decidi, eu quero ser professor, né? Já estava no meu sangue. Do mesmo jeito que na família. Minha irmã, ela sempre cantou, sempre dançou. Ela é cantora há 20 anos, atriz de teatro e tal. Meu irmão sempre mexeu com cálculos, ele é químico, né? Então, desde pequenininhos, nós já tínhamos um direcionamento. E eu sempre busquei ser um cara que ajuda, que contribui, que busca ser uma contribuição, né? E assim, eu estou sentindo que essa contribuição, ela está sendo positiva porque os alunos estão tendo esse retorno legal, né? Os pais, mais com a coordenação. Os pais falam mais com a coordenação da escola ou com a direção, né? Mas dos alunos diretamente, eu tenho tido, graças a Deus, um bom retorno, né? Eles, professor, e essa dúvida aqui e tal, tá fora do horário, desculpa. Não, manda aí, eu vou te responder assim que possível. E aí eu explico, respondo, tiro dúvidas, né? As atividades. Eu Isso, mandei agora. isso acaba, você Diga, acha que fala. acaba afastando ou será que a internet acaba afastando? Mas pelo que você falou, tá até aproximando mais, né, os alunos com o professor, no seu caso. Porque assim, o brasileiro, né, é muito de contato, a gente gosta de abraçar e tal. E isso eu tenho sentido falta, porque eu entro em sala, eu cumprimento os alunos, eles vêm me cumprimentam, alguns me abraçam e tal. Eu tenho muito carinho com eles. Eu falo que eu gosto dos meus alunos como se eles fossem meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Então, né, então eu gosto muito dos alunos, eu trato eles com respeito, com educação, com carinho, dou bronca quando preciso dar bronca também, né? E eu estou sentindo falta desse contato pessoal, Uhum. né?
Mas pela internet as coisas estão andando. Que eu falei, gente, a única diferença do sistema anterior, que a gente estava olhando um no olho do outro, é porque a gente está por meio de uma tela, de computador ou de celular. Mas as coisas estão acontecendo. Graças a Deus, a gente não pode parar, interromper o processo de aprendizagem, porque senão vai dar falha lá na frente. Sim. E o que eu sempre falo, o processo de aprendizagem não é só nota, não é só a prova. É uma etapa importante, mas não é a única. Né? Se o aluno está buscando entender, tirando dúvidas, fazendo as atividades que a gente passa, as coisas acontecem. Do 8º ano, por exemplo, que eu te falei, eu recomendei que eles assistissem, de hoje para a semana que vem, um filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, de Revolução Industrial. E botei um roteiro para eles analisarem. Né, o ano que foi criado, quem é o ator principal, qual é o tema, se tem a ver com o que a gente está trabalhando, para fazer o quê? Com que o aluno seja uma parte ativa do processo. Para que eu não fique lá blá, 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 né? Para que aconteça a questão deles participarem também. Você Né? E aí entrou nós num temos... ponto aqui que eu gosto muito, que é o estudo ativo e estudo passivo, né? Eu Sim. passo muito para os meus alunos também. Muitos aqui acabam estudando o estudo passivo e acham que estão fazendo estudo ativo, mas quando você vai ver, quando você vai conversar com eles, eles só estão fazendo estudo passivo. E o estudo ativo que faz você aprender de verdade, né? Ontem eu estava escutando um podcast do Joel J. e ele estava falando de que você aprender e você ensino e aprendizagem é diferente, né? E faz muito sentido isso nesse ponto do passivo e ativo. O aprender é você tá fazendo, sempre revisando, você fazendo resumos, você sempre tá ali revisando o que você estudou, não é verdade? Isso. Faz Porque, muito assim, sentido. eu sempre faço a comparação do seguinte. Pega o conteúdo que está na internet. Lá você tem informação. Né? Quando você analisa aquilo, você estuda, você às vezes até critica aquela informação, né? Aquela informação se transforma em conhecimento, porque você processou ela aqui. Né? Eu sempre falo para meus alunos, não copia da internet a resposta de uma pergunta que eu te fiz, porque você está querendo me enganar e eu já sei o que está lá, cara, não adianta. Então pega aquela informação, e eu indico vários sites confiáveis da minha disciplina, né, de história, e eu falo, tem, 5 ou 6 sites, dá uma lida lá e tal, e trabalha e responde com as suas palavras, porque o aluno lendo e interpretando, ele traz a resposta dele e na cabeça dele ficou trabalhado aquilo, ele nunca mais esquece. Ele pode deixar lá guardada a informação, daqui a 10, 20 anos ele vai resgatar. Opa, eu aprendi aquilo lá, não lembro nem com quem, mas eu aprendi. Né? Então você transforma a informação que está aí no mundo em conhecimento. Né? É isso, é a questão da prática, da educação ativa, né? Dele pesquisar, dele correr atrás. E como a gente está no mundo da internet agora, aproveitei e fiz isso, um filme para eles. Eu também dou aula de filosofia. Né? E aí na disciplina de filosofia, eu falei com os meninos antes da quarentena, e vamos voltar agora, para que eles assistissem, por exemplo, a trilogia Matrix. Né? Porque tem muito a ver com os filósofos que a gente estava falando, principalmente o Friedrich Nietzsche. Né? Que a ideia dele é completamente em cima dos filmes. E os meninos se amarraram. Um deles falou, professor, meu pai reclamou que eu estava vendo o filme, que eu não estava estudando. Aí eu mostrei a atividade aqui, o dever de casa, que era para assistir o filme e analisar. Meu pai falou, não acredito. Mas né? Isso é legal, fazer com que a tecnologia que está disponível seja algo útil, algo interessante. Né? Porque eu vou numa linha que é o seguinte, a gente tem que fazer com que a educação faça sentido. Não adianta chegar para o aluno, pega e calcula o peso atômico do hidrogênio. Para quê? Qual é a função desse cálculo? Não tem necessidade. Não, mas se eu calcular o peso atômico do hidrogênio, eu posso combinar ele com não sei o que e tal, e fazer um combustível para o carro elétrico, eu posso fazer uma bomba atômica, eu posso produzir uma substância que ajude no tratamento de alguém com câncer. Aí você traz a conexão com a praticidade. Né? Eu sempre faço nas minhas aulas, explico uma coisa lá, sei lá, da Idade Média, e busco a conexão com o que a gente tenha hoje. Né? Ou da Revolução Industrial, como eu estava falando. Eu falando hoje sobre a questão do trabalho das lutas operárias, né? Lá na Inglaterra e tal. E aí eu falei da luta operária, depois trazer a questão das associações, depois dos sindicatos, e fiz um paralelo com os dias de hoje.
né, que logo que aconteceu a paralisação em Brasília, o sindicato dos professores e dos donos de escola se reuniram em nível de igualdade, Uhum. né, para poder debater o que a gente vai fazer, como é que vai acontecer. Né? Então, conversaram e tal. Então, quando eu trago aquele assunto de 200 anos atrás para a realidade de hoje, eles, que legal, então tem a ver mesmo. Né? Que interessante. Se eu falo da justiça eleitoral, como eu falei do Vargas, eu trouxe para a eleição de 2018, né, a questão da justiça que homologou a eleição do presidente, dos governadores. Esse ano tem eleição para prefeito aqui no Brasil, menos aqui em Brasília, o resto do país inteiro tem. Né? Então, trazendo sempre a conexão com o dia a dia dos alunos. Tá? Isso é muito bom, né? Porque você estuda ali na prática e os alunos aprendem mais ainda, né? E não fica aquela coisa, um estudo chato, fica um estudo, né, divertido ao mesmo tempo também. Eu gosto muito do método que você, né, que o senhor fala aí, porque não chega a ser lúdico, mas é como se fosse você está usando metáforas, né? Isso. Histórias para explicar para os alunos. Então, isso deixa a aprendizagem muito mais divertida, com certeza. Até vendo aqui Exato. alguns comentários, o Luiz Mate, né, ele comentou: há 10 anos tento convencer as escolas a se tornarem digitais. Essa semana eu vou começar a explicar a alguns professores o uso da plataforma que usa bom tempo de forma individual. Legal. Obrigada por compartilhar aqui. A Midori também, que é do Japão, ela comentou: aqui no Japão não tem tanta tecnologia para ser usada e a escola tem tanta tecnologia para ser usada e a escola não faz nada. Né? As crianças ficam o dia inteiro na internet sem estudar, porém estudar um certo horário junto com a escola. Sim, concordo, né? Até por isso que também eu quis trazer aqui o professor de América para a gente compartilhar isso. Claro, com Exatamente. essa live a gente não vai falar para os japoneses mudar, mas a gente vai aqui, né? Aqui, pelo menos a gente tem aqui a comunidade brasileira e mostrar, né, essas oportunidades que tem a tecnologia que dá para ser utilizada nos estudos, né? Então, realmente, aqui no Japão, professor, a tecnologia é avançada, como a gente comentei com você também, de que acho que no mundo inteiro o Japão é conhecido como tecnologia avançada, primeiro mundo e tal. É, Só que nas escolas eles não estão utilizando, tá tudo parado. Estão mandando tarefas por mensagem, por e-mail, pelo menos aqui na escola da minha filha, mandando mensagem, tarefas por e-mail, mas não tem aulas online, né, não estão utilizando nenhuma ferramenta. E eu sinto falta disso, porque eu, com os meus alunos estrangeiros, os brasileiros, latinos que tem aqui, eu dou aula através, né, online. Uso o Zoom, uso o Google Drive, né, para passar tarefas e tal. Mas na escola japonesa a gente não está tendo isso. E eu me preocupa muito, por quê? Porque é aquilo que o senhor falou também, vai atrasar. Se não estudar agora, lá na frente vai refletir. E para exatamente. estrangeiro, principalmente. Por quê? Porque, como eu falei, tem o problema do idioma, né? A dificuldade no idioma. Aí, quando voltar às aulas, o que vai acontecer? Eles vão ter que correr, os professores vão ter que correr para dar todas as matérias, né? E já no formato normal de aula, eles já têm dificuldade, os estrangeiros aqui já têm dificuldade de acompanhar, imagina dobrando essa velocidade, né? Eu Então, acho que nem vai dobrar, acho que vai triplicar. pois é, então, a gente, né, não sabe como que vai acontecer, mas vai ter uma grande mudança. Então, o que a gente pode estar indicando aqui para o pessoal usar a internet para tem alguma forma da gente poder dar dicas aqui para eles, como eles estarem, né, ajudando os filhos em casa através da internet, com informações, com plataformas. Tem alguma dica, professor? Tenho. A questão de plataformas é buscar ver qual que está sendo mais utilizada pela escola ou pelo professor, né? Uhum, Porque cada uma vai fazer uma opção. E buscar aprender sobre aquela plataforma. Né? Como eu falei, uma escola que eu trabalho aqui no Brasil usa o Microsoft Teams. Então eu fui uhum. buscar entender como é que funciona para a gente poder fazer as aulas. A outra utiliza o Google Classroom. Então também fui estudar para buscar entender isso. Não está usando nenhuma nem outra. A escola está usando somente o celular. Ótimo, dá para trabalhar isso também. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, acho que é o vídeo número 12, Uhum. em que eu falo isso, uso inteligente do celular na sala de aula, né? Para você utilizar o recurso, o menino está lá, a menina está lá, mexendo, brincando, jogando,
vamos utilizar de uma forma útil, né? Selecionar um vídeo do YouTube, de um assunto, e o aluno estudar, porque se a escola japonesa não está abrindo, o professor vai falar e tal, que os pais participem desse processo, como eu falei antes, né? Os responsáveis vão lá procurar alguns vídeos, ou de forma autônoma, ou pedindo uma indicação de algum professor de confiança. Um vídeo sobre a história, sobre matemática, sobre o japonês, o português e tal, e estudar. A internet está cheia de informação, tá? E é bom sempre procurar canais de serviços confiáveis, né? Não é procurar na Wikipédia. A Wikipédia não é fonte de informação. Qualquer um pode alterar lá, né? Aqui no Brasil, eu indico sites como Brasil Escola, Info Escola, né, Toda Matéria. São sites que têm uma administração, então tem um conteúdo mais direcionado, então são mais sensatos. Né? E na internet buscar canais também de informações, normalmente canais de, por exemplo, a revista Super Interessante, né? Que tem muita informação legal, e buscar um site assim, ver outros canais que tem como é que é o nome? O Jubilute, se eu não me engano, que é um professor de biologia, que tem milhões de inscritos, as aulas dele são muito boas, tem canais também, o Nerdcast, tem o Nerd Lógica, tem um monte de canais bons Eu já vi já. né, que você pode acompanhar, né? É importante ver isso. Opa, estão falando aqui, ó, Pra mim que o tá. meu áudio está desincronizado em relação ao vídeo. Tá com vocês, não? Não, pra mim tá ok, tá dando. Tá, tô te ouvindo direitinho. Tá, então pode ser a internet dele. Esse daí é o... Deixa eu ver. É meu irmão. Ele tá na live também. Esse que é o químico que eu falei. Hum, parecido, né? Só. Não, é parecido, hein? Mas assim, pode ser contigo, então, que tá rolando, Fernando, porque aqui comigo e com ela tá numa boa. Bem, mas assim, se vocês estão assistindo a live e tiver desincronizado, escreve aqui, tá? Isso. Pelo menos pra gente ter noção. Porque minha internet aqui tá boa, a dela também, pode ser alguma coisa na transmissão para vocês. Mas então, continue, porque senão eu não paro de falar. Não, Pode continuar aí. quais são os benefícios? O que você, como professor, você vê os benefícios, né, da gente estar usando a internet a nosso favor aí para ajudar os alunos? Quais são os benefícios? O principal que eu vejo é agilidade, tá? A principal coisa que eu vejo é agilidade, porque a gente consegue ter uma ida e vinda da informação muito mais rápida, tá? A gente consegue ter uma transmissão de dados muito mais rápida. Eu não preciso necessariamente produzir um conteúdo para botar no quadro. Eu já vou conversando com eles, à medida que eu vou conversando, eu já vou escrevendo no chat, já seria o equivalente a copiar no quadro. E aí, então a gente vai andando e as coisas estão sendo muito mais ágeis. Um conteúdo, um assunto qualquer que eu demorava 50 minutos para conseguir explicar, eu estou conseguindo fazer em 20, né? Ah, Está muito mais interessante, até por causa do seguinte, como são jovens, né, adolescentes, conversam e tal, você tem que gastar um tempo pedindo para prestar atenção e tal, e eu gosto muito de circular na sala e tal, vou andando, troco uma ideia aqui, outra ali. Então, quando a gente tem a aula online, a primeira coisa que eu peço, galera, fecha o áudio para não ficar o barulho um com o outro. E se vocês tiverem dúvidas, abre o áudio e me fala, professor, eu tenho uma dúvida, ou escreve no chat. Né? E tem funcionado muito bem. Eu vou falando e tal, daqui a pouco, pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Aí eles vão interagindo e vão perguntando, né, no chat também. Então eu sempre estou ligado na chamada aqui, do lado no chat, e vou escrevendo. Então a agilidade eu acho que é o principal. A outra coisa é que finalmente está acontecendo, está certo que na marra, mas está acontecendo o seguinte, a tecnologia está no século XXI, a educação no Brasil estava no século XIX. Né? Então a gente entrou agora num túnel do tempo para tentar chegar junto com a tecnologia no século XXI. Né? Muitos professores estão tendo que mudar a forma de dar aula de ontem para hoje. Né? Porque aquela própria, é uma coisa importante que eu falo, a didática online não é a mesma da didática da aula presencial. A gente tem que mudar o jeito de dar aula. Não adianta ficar, porque o presidente falou isso, isso. Não adianta. Tem que ser uma aula ágil, né? O professor tem que saber muito do seu conteúdo, né? E como dar a aula de uma forma leve.
né? Então a questão da agilidade, também a questão do professor dominar as técnicas de internet, como dar a aula de uma forma divertida e tal. Tem alguns professores que eu conheço de matemática que tem, por exemplo, a mesa digitalizadora, né? Porque não tem como dar aula de matemática sem fazer cálculos. Então vários deles já compraram a mesa digitalizadora, liga no computador, aí ele compartilha a tela. Aí ele está explicando, ele vai fazendo as fórmulas e o aluno acompanhando lá, né? Então a tecnologia aliada, né, à nossa aula tem trazido essa agilidade à questão da didática da internet, facilitar para Aham. as pessoas, né? Boa. Até a Tuti aqui comentou que é um ponto que eu queria até chegar, né? De para os adolescentes é mais fácil, né? Para os pequenos o que está sendo difícil é a falta de paciência das mães, né? E até que a gente tinha conversado também sobre planejamento, né? Sim, A senhora quer falar a respeito sobre isso? Sobre sim, planejamento? sim. Uhum, O que a gente tem na questão de planejamento, como eu falei, é assim, uhum, o pai não, desculpa, os professores, eles têm que pensar, cara, se já na sala de aula presencial já é difícil conseguir a atenção do aluno, como é que eu uhum, vou fazer com que os alunos prestem atenção em mim online? Né? Então é buscar planejar a aula de uma forma divertida. Eu gosto muito de dar aula ao vivo, porque eu consigo interagir com os alunos, então atraio a atenção deles. Mas se o professor faz uma aula gravada, e não tem nada de errado em fazer aula gravada, uhum, tá? Porque às vezes o professor fica tímido de botar o rosto na tela e tal, fez gravado, mas tem que ser, como eu falei, um conteúdo divertido e um conteúdo que tenha aplicabilidade quase que imediata, uhum, tá? Então tem que ser talvez usar jogos, talvez usar filmes, né? Talvez usar alguma interação por aplicativo. Né? Eu gosto muito, como eu falei, de trabalhar com os filmes. Idade Média, eu falo sobre O Senhor dos Anéis. uhum, Né? Então sempre busco trabalhar com filmes, às vezes com análise de desenhos, sobre Império Romano eu botei quadrinhos do Asterix e Obelix, né, para uhum, explicar o assunto e tal. Então eu busco sempre fazer isso. O planejamento é muito importante. Né? E o que a Tuti falou aqui, da questão da falta de paciência das mães e tal, é o que a gente falou lá no começo. A questão da interação, né, do tripé, escola, aluno e família. Né? E por que algumas mães têm reclamado e tal? Porque em muitas situações, eu não estou dizendo que são todas, mas em muitas situações, a família estava acostumada a deixar a criança lá e receber ela de volta. Não tinha que se uhum, preocupar com esse processo. Né? uhum, Por outro lado, eu também, como eu te falei, tenho resposta de várias escolas. Muitas escolas estão jogando uma montanha de exercícios, de atividades, sem se preocupar com a qualidade disso. Estão confundindo a quantidade com a qualidade. uhum, Né? Alguns colégios eu tenho visto que estão mandando, tipo, 10 atividades por semana para criancinhas de 5, 6, 7 anos. É muita coisa. uhum, Mas se você manda 3, bem pensadas, bem trabalhadas, eles uhum, vão fazer, vão se divertir. De algumas escolas que eu vi, né, e de uma delas, e das duas que eu trabalho, o que a gente tem? As crianças de 5 anos fazendo colagens, mostrou a mãe, recortando papel, e aí fazendo as bolinhas, a criança passando cola e colando, fazendo o desenho que a professora recomendou no vídeo. Então dá para fazer. Né? uhum, Quando acontece um tipo de reclamação como esse da TUT, é bem possível que tenha sido uma escolha errada da escola, que preferiu privilegiar o volume de atividades ao invés da qualidade de uhum. atividades. Né? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver, foi o. Opa, sumiu. Foi Juliana. Eu acredito que essa relação entre pais e escola vai mudar. Eu acredito que sim, eu Uhum, rezo para que aconteça. Né? Porque eu vejo o seguinte, o mundo pós-Covid-19, que a gente não sabe ainda quando que vai acontecer esse uhum, pós, uhum. ele vai ser diferente. Né? Vai ter Com que ser diferente. certeza. Não dá para a gente voltar na tecnologia anterior e voltar aquela coisa de pincel, escrever. O que vai funcionar não vai ser mais o pincel, vai ser isso daqui, ó. O Uhum, touch na tela, vai ser a uhum, pontinha do touch. Né? Da gente escrever, os quadros digitais vão ser mais importantes ainda. uhum, A gente vai ter acesso às tecnologias com uma qualidade melhor. Eu já uhum, gosto de trabalhar muito com isso, né? Meus alunos eles vão ver meus vídeos, acompanham minhas uhum, lives, tiram dúvidas comigo. Então a gente tem que uhum. estar dentro da internet. A gente tem que estar no mundo Sim. deles. A gente não tem que trazer o aluno para o nosso mundo. A gente tem Uhum, que entrar no mundo do aluno, né? sim, Porque senão as coisas não acontecem. sim. Só até comentando um pouquinho do planejamento, né? O que dá para ser feito também?
Aqui em casa eu tenho uma cartolina onde isso eu já tinha antes já de acontecer tudo isso. Uhum. Mas eu tenho uma cartolina aqui na minha casa que está grudada na parede aqui do quarto da minha filha, onde eu falo o que ela tem que fazer desde a segunda até domingo. Isso a gente sentou, conversou e juntas a gente definiu. Olha, esse período você vai para a escola, né? Na época que ainda tinha aula, vai para a escola. Esse período você vai voltar para casa e vai estudar em casa. E é lição de casa e estudar algo extra, porque aqui eu falo para os meus alunos que você trazer lição para casa é uma coisa e você fazer, por exemplo, estudar a matéria que você não sabe, estudar, fazer um resumo é diferente de você fazer a lição, né? Então, tá tudo programado já isso, e é uma dica que eu deixo aqui para quem é pai, mãe, que está aqui acompanhando a gente, né? Fazer isso com os pequenos também, né? O adolescente também precisa. Mas com os pequenos principalmente porque aqui no Japão a gente tem uma realidade assim, professor. Muitos pais trabalham, né, desde as 8, 8h30, voltam 8 horas da noite. Então fica o dia inteiro fora de casa. E as crianças ficam em casa sozinhas, né? Então, no caso, se a criança fica em casa sozinha, o que faz? Vai jogar game. Os pais não estão por Com perto, certeza. não vai assistir, não vai, como fala, estudar. Não tem essa. Ainda os pequenos não têm muita essa autonomia. Então, para criar já desde pequeno, preparar essas crianças para que elas também tenham autonomia, que elas tenham responsabilidade, que elas tenham organização, né? Elas criar um planejamento. E isso, se vocês sentarem com seu filho e planejarem, olha, desse horário até esse horário você vai fazer isso, você vai assistir um filme ou assistir uma aula online, ou você vai pegar seu livro e escrever, vai pintar, né? E estipular isso para que ele crie esse hábito, né? Porque o hábito, a disciplina, ela é criada, não é assim, eu do dia para noite eu vou estar fazendo um monte de coisa disciplinado. Não é assim, você vai É um criando aos processo, né? poucos. Sim, né? Então até fica uma dica aí, vocês sentarem, conversarem, né, negociarem aí o que vocês vão fazer, o que a criança vai fazer quando está em casa, né, no período que você não está em casa. Então, e ela também falou das plataformas, né? Na minha Uhum. plataforma que eu utilizo muito é Quiz. Eu gosto muito dessa parte de o aluno assiste o vídeo e depois o ativo é ele ir lá e fazer o quiz para ver se ele entendeu. Aí depois Uhum. ele abaixa o download, ele faz o download do material e faz um resumo e estuda também, né? Depois escreve no caderno dele. Na minha plataforma eu faço assim. Então também é uma dica para os pais aí, vendo se a plataforma tem uma didática, né? Que não só o passivo, mas também o ativo, que o aluno ele também está ali não só assistindo a aula, mas né, escrevendo ou tem que fazer questões, né? O que a academia também faz muito isso, eu gosto muito, acho muito Sim. legal também o método deles, para o pessoal também poder, né, tá assistindo as crianças. Opa, Você sumiu da minha tela. voltei. Voltou. Que mais? Tenho aqui os comentários também. Deixa eu ver. A Juliana, e agora falou da cultura aqui dos pais. A Tuti, professor Jamel, foi meu socorro mesmo, muito, muito distante. Cada um em um estado, me ajudou a entender como funcionam as aulas online. Que legal, que legal. Legal, né? A Kazuya também, realmente, eu trabalho até as 9 da noite, não tenho tempo para ficar com minha filha. Pois é, essa é uma realidade daqui do Japão, professor, né? Que a criança fica o dia inteiro em casa. Então, também o ponto da gente como criar autonomia, né? E também acho que a internet está o autodidata, né? Acho que acaba desenvolvendo isso também para criança, adolescente, jovem, todo mundo. For estudar online, precisa ter uma disciplina, precisa ser autodidata. Como a gente pode estar. Será que tem alguma dica aí, professor, para desenvolver isso ou para né, começar a trabalhar isso com os alunos, com os filhos? Tem. Eu sempre falo o seguinte: Uhum. eu vejo o processo de educação, tanto na escola quanto familiar, e principalmente familiar, como se fosse um quadrado, né? Um espaço assim, um retângulo, né? Uhum. Com limites. Alguns pais, alguns responsáveis colocam esses limites, só que assim, tem que ser muito duro. O aluno, a criança não pode ir para lá nem para cá. Eu já penso diferente.
que o processo de disciplina e tal tem que ser como aquele jogo da cobrinha do celular, lembra? Que ela Cobrinha? pode ficar andando. Celular bem antigo, um jogo da cobrinha que ela pode ficar andando dentro do espaço, mas se ela encostar na parede, ela morre, Sei, sei. né? Uhum. Então, o limite são as paredes. Se a criança ou o estudante encosta naquela parede, ele está Uhum. indo contra as regras, né? Digamos, de colar na prova ou de praticar bullying com um colega, isso não pode. Né? É o Uhum. momento em que a cobrinha bate na parede e morre. Uhum. Mas dentro daquele espaço, eu dou a liberdade para o aluno agir do jeito que ele se sente mais à vontade, desde que respeitando os colegas. Uhum. Né? E eu faço isso com meus filhos também, com os alunos, e funciona. Você vai dando autonomia, o aluno vai gradualmente, ou a criança vai gradualmente entendendo que, poxa, eu tenho liberdade aqui, né? Mas não é uma liberdade de bagunça. É assim, ó, sempre explicando, você tem essa liberdade para fazer tal coisa. Se você não fizer, vai ter uma consequência ruim. E a consequência você vai ter que ser responsável por ela, né? Minha filha, por exemplo, ela está tendo aula agora online. Eu estou aqui contigo e ela está num outro Uhum. local aqui de casa tendo aula online com a Uhum. escola. E aí eu falei, ó, faça as atividades hoje, porque amanhã você tem outra aula. Se você não fizer hoje, vai acumular com a de amanhã, né? E ela ainda tem aula de teatro aos finais de semana, que está sendo online também. Uhum. Então, se ela deixa acumular, vai dar problema, né? E aí eu sempre vou ver, no final do dia, e aí, você fez? Ou às vezes à tarde, como é que tá? Você precisa de alguma ajuda? Né? Então é questão de participar desse processo, para a gente poder ir junto, é com o tempo, né? Então, resumindo essa história toda, a dica que eu dou trabalhe com seu filho ou com seu aluno a disciplina, colocando limites e explicando as consequências de uma boa ação dentro desses limites, né? E as consequências de uma má ação dentro desses limites. Porque não basta a gente botar uma regra e que, se você vai ser punido se você não obedecer. Qual vai ser a consequência do não obedecer? Qual vai ser a consequência do não agir de acordo com o que tem que ser feito? Né? Porque aí o aluno entende, poxa, meu pai e minha mãe estão o dia inteiro no trabalho. Aí minha mãe falou para eu poder estudar e fazer atividade. Se eu não fizer, a minha mãe vai ficar chateada, ou meu pai não vai ficar feliz, porque eles estão trabalhando pra caramba para poder pagar as contas de casa. Né? Então eu tenho que fazer isso. Eu falo isso por mim, inclusive. Eu estou Uhum. com 40, quase 41 anos de idade. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, os meus pais trabalhavam também o dia inteiro, de 8 da manhã até às 6 da tarde. Chegavam de noite, a minha mãe perguntava, filhos, como é que foi a atividade, o dever de casa, a gente mostrava rapidamente. Isso se tornou um costume tão natural entre nós que até hoje, todo mundo casado, com filho e tal, no final do dia a gente liga, às vezes, para minha mãe ou para meu pai, ou a gente, quando está junto, a gente fala com eles, olha, meu dia foi assim, 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 assim. Né? Então, é a questão da que a gente aprendeu, né? Ter essa coisa de, poxa, meu pai e minha mãe não estavam durante o dia para cobrar a gente, mas a gente percebia que eles trabalhando pra caramba para poder sustentar a família, a Uhum. nossa contrapartida era estudar, era fazer atividade, né? Para mostrar, olha, a gente está fazendo a nossa parte, a gente não pode trabalhar, mas a gente está Uhum. fazendo a nossa parte para mostrar que o suor de vocês está sendo recompensado com Uhum. dedicação e estudo. E aí isso vai de cada família, como que eles vão trabalhar isso em casa, mas é importante que trabalhem, porque dá resultado, gente. Eu estou há 18 anos em sala de aula e quando a família entra no jogo, o jogo fica muito mais fácil. Ótimo, ótimo, que bacana, que legal, professor, obrigada. Hum. Pessoal, vocês estão gostando? Manda esse coraçãozinho aí, manda pergunta pra gente. Deixa eu ver aqui. Aqui no Japão também, um dos problemas, dos maiores, sim, muitos problemas que tem, dentro de muitos problemas, uma coisa é também a motivação. Como que é aí no Brasil? É, os alunos aí são motivados, porque aqui no Japão eu escuto muito, os alunos, né, desmotivados para estudar, não tem motivação, não querem. Eu não sei se é aqui no Japão, porque a gente tem muito kanji para aprender. Professor, tá vendo essas letras aqui? Isso aqui se chama katakana. Mas tem muitos kanjis aqui no Japão. São mais, só no Shogaku são mais de 1.000 kanji que a gente aprende. Nossa Senhora. Shogaku no Brasil é ensino fundamental, é desde com 6 a 7 anos até 12 anos, 12 a 13 anos. Então é Seria ensino aqui um fundamental. pouquinho seria um pouco do Fundamental 1 com o Fundamental 2. Então tem muitas assim, coisas para decorar mesmo, né? Porque o japonês, no caso do kanji, tem que decorar muito.
Entendi. E aí, realmente, acredito que a motivação acaba desanimando, isso tudo acaba desanimando os alunos, né? Você fala, você tem que decorar 1.000 e poucos kanjis, 200 kanjis, então acaba desmotivando. No Brasil também, você vê essa desmotivação, assim, os alunos desmotivados, será que é da geração ou é realmente, assim, em casa, é dos professores, está relacionado a alguma coisa? Como que o professor vê sobre isso? Boa pergunta. Eu vejo, assim, fatiado, né? Tem Uhum, a questão da estrutura das escolas, que a gente divide entre escola pública e particular, uhum, tá? Que as escolas públicas, elas fazem o que podem, né? Porque aqui no Brasil a educação fundamental, né, ela está ligada aos municípios. Ao uhum, ensino médio ligado aos estados, o ensino superior ligado ao governo federal. Então, os municípios fazem o que podem, né, com a educação pública. Aí você tem quantidade de alunos em sala, mas não necessariamente você consegue ter a qualidade, né? Tem um sério problema na questão do respeito do aluno com o professor e uhum, tal, principalmente nas regiões que têm maior incidência de crimes, né? Então, não tem um estímulo, porque na prática, muitos alunos, não vou dizer a totalidade, tá? Mas muitos alunos nas regiões que têm alta criminalidade, ele fala, por que eu tenho que ficar na sala de aula, estudando, ralando pra caramba, se o meu vizinho ali está ganhando no crime? É o uhum, caminho mais fácil. Então, a motivação é muito difícil. Mas tem gente que vai estudar com certeza. Tem gente que vai para o estudo e vai se dedicar. Não, eu não vou para o crime, eu tenho direito a escolhas, eu não quero, eu vou estudar e uhum, tal. Aí é uma motivação mais pessoal, não tem um processo de motivação institucional, digamos assim. E nas escolas particulares, vai muito da cobrança das famílias, principalmente as uhum, escolas top, né? Você tem que seguir a carreira do seu pai, você tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser isso, engenheiro, isso ou aquilo. Mas assim, a educação particular no Brasil, ela é muito melhor em qualidade uhum, do que a pública. uhum, Então, o aluno acaba tendo essa motivação, quando não é imposta pela família, no sentido de competição. Eu tenho que ser melhor do que meu colega, porque eu uhum, vou entrar na faculdade X e ele não vai. Né? Acaba sendo uma disputa ali, ao invés de, poxa, eu quero fazer o que eu gosto de fazer uhum, e o que eu vejo como meu futuro. Né? Conheço gente que no último semestre de faculdade de enfermagem, por exemplo, largou porque queria fazer teatro, né? Porque não aguentava mais a pressão da família. Né? Então a motivação ela vai ser bastante individual, né? Porque a pressão da família funciona até um certo ponto, depois ela atrapalha. Né? A motivação vai ser muito pessoal na questão de eu preciso aprender por quê. Porque eu não vou ser manipulado lá na frente com informações que eu não tenho, porque eu posso fazer diferença para alguém, né? Eu consigo ajudar o próximo de alguma forma. Aí vai depender de cada história pessoal de como que ele vai buscar a motivação, mas não tem uma coisa nacional de vamos estudar porque é legal. Não, não tem isso, né? E os professores, a gente uhum, também tem os extremos. O professor que ganha muito mal na rede pública, ou que ganha uhum, mal na rede particular, e dá aula porque não tem outra escapatória, ou é isso, vai morrer de fome. E também tem os professores que estão lá no topo da pirâmide, que dão aula porque gostam, ganham bem, uhum, né? Dão aula porque gostam e fazem a diferença, tem milhares de seguidores, inscritos e fãs e alunos online. Né? Eu estou começando a seguir nesse caminho, eu tenho cursos online também, uhum, é, ainda nem abri uma turma, né, que eu vou uhum, abrir a semana que vem, ainda nem abri uma turma e já tem um aluno matriculado que ele ficou sabendo, veio antes e falou, ó, eu quero participar, né, que é justamente nesse caminho de ensinar os professores a utilizarem a tecnologia. E não uhum, só usar a tecnologia para eles aplicarem em sala de aula, mas também usar a tecnologia para eles ganharem dinheiro. Né? O uhum, professor colocar o seu conhecimento em sala de aula, virtual, né? uhum, E vender esse conhecimento. Um professor de uhum, matemática, criar um curso de matemática básica online. Um professor de português, um curso de conjugação gramatical, tal. uhum, Né? E fazer isso. Então, eu tenho buscado também utilizar a tecnologia a favor disso, para que o professor uhum, possa ter uma renda extra, talvez, quem sabe, se tornar até uma renda principal para ele. uhum. Olha que bacana. Com isso, a gente entende também que um dos benefícios é trazer mais motivação para os alunos também, então, através da tecnologia, né? Porque o Exatamente. professor ele pode usar mais a criatividade com as ferramentas, o aluno também, né? Montando, que nem a gente estava falando de quiz, montando de
como o professor falou também, de vídeos, né? Os vídeos, os filmes também, metáforas, usar vídeos com animações, né? Isso também motiva o aluno a ele continuar estudando, né? Sim. Boa, ótima, Eu coloco ótima. também no meu Aham, Instagram, por exemplo, uhum, aquelas perguntas, né, aquela caixa de perguntas, ou uhum, enquete, ou uhum, aquelas alternativas, e os alunos participam, interagem. uhum, É bem legal, a gente consegue fazer com que aconteça essa participação, né? A gente tem que atrair o aluno uhum, sempre para trabalhar com isso, né? Para fazer a interação, a troca. Né? Eu sempre digo que eu, aham. professor, eu aprendo também com eles, e aprendo muito. Com certeza. Outra coisa também que o professor falou que é os pais, né, no caso, não, o aluno, ele fala assim, eu vou estudar porque eu quero entrar na faculdade. Ou seja, ele já tem um objetivo, né? Onde Uhum, ele tem um objetivo, uma meta, um ponto de chegada, é onde ele quer chegar, né? E aqui no uhum. Japão eu vejo que falta um pouco disso nos estudantes. Eles não sabem, quando pergunta qual é o seu sonho e qual é o seu objetivo, eles não tem muito assim, que eu tô estudando porque eu quero ir fazer uma faculdade, estou estudando porque eu quero conquistar isso. São muito poucos. Então, isso acredito que seja uma dica aqui para o pessoal aqui do Japão, até trabalhar com os filhos em casa, os sonhos, os objetivos também, né? Pô, legal, interessante. Eu não sabia que tinha isso no Japão, Sim, né? A gente conhecer outra realidade é legal. E sim. assim, pro pessoal que está assistindo a live agora e Uhum, tal, o que vai assistir depois, o uhum, meu Instagram tá aberto, viu, gente? Vocês podem perguntar, tirar isso. dúvidas, não precisa ficar só nessa live agora, não. Vocês podem ir lá no Uhum. direct e tirar dúvidas também, que eu estou à disposição de vocês para ajudar. Isso aí. Deixa eu ver o horário aqui, daqui a pouco E já eu vai. acho que faltam uns 3 minutos para acabar a 3. live. 3 ou 4, porque a gente começou era nove e Porque meia, vai já dar vai dar 10h30 quase. já. Muito obrigada, professor Jambeiro. Pessoal, vocês De nada. gostaram da live? Gostaram aqui do professor Jambeiro? É uma pessoa incrível, né? Queria muito ter conhecido o senhor antes, para mim poder. Eu estudei no Japão, então não tive a oportunidade de estudar no Brasil, só estudei um ano no primário. Uhum. Depois minha vida toda foi aqui no Japão, estudando aqui. Mas eu acredito que os professores aí devem ser muito divertidos, né? Muito diferente aqui do Japão. Deve ser muito massa isso. Obrigada, Eu curto professor. muito. Obrigado a Obrigada. você. E querendo participar outras lives, é só me chamar que eu tô a postos. Sim, a gente vai querer sim. Vamos bater um papo aí com outros temas. Pessoal, vocês gostaram? Manda aqui o feedback, o que vocês aprenderam também aqui com a gente. O pessoal tá mandando coraçãozinho. Ah, que bonitinho. Deixa eu só então contar uma última história antes de Sim, dar o tempo da live, fala. da questão da prática Uhum, ativa dos alunos, né? uhum, Ano passado, eu fiz uma aula com o nono ano sobre Primeira Guerra Mundial. uhum, E ao invés de ficar só falando da guerra, eu falei, gente, vamos fazer um projeto diferente, estudem tal coisa, vamos ler tal texto, ver tal filme e vamos montar a guerra. Eles passaram um mês montando estratégias de guerra, de batalha. Alguns alunos fizeram escudo, outros fizeram como se fosse um tanque de papelão. Eu tirei um dia, metade da manhã, né, metade final da manhã, fomos para o pátio da escola. Eu separei em 2 grupos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? De um lado, Áustria, Itália e Alemanha, do outro lado, Inglaterra, Rússia e França. E fiz o bicho pegar. Eles fizeram munição de bola de papel, alguns fizeram uhum, bomba, que eram as bolas grandonas assim, e aí instituiu algumas regras e eles foram fazendo batalhas, né, de um país contra o outro, de 2 contra 2. No final foi de todo mundo contra todo mundo. E foi muito divertido porque eles aprenderam realmente. E isso foi bom para a gente trabalhar depois o entre guerras, o nazismo, a Segunda Guerra. E aí eles falaram, cara, a gente aprendeu, nunca mais eu esqueço isso, porque eu me senti dentro da guerra. Eu me senti sendo um soldado no campo de batalha. uau, Parece que eu estava num filme. Então é isso, é dessa forma que eu procuro trabalhar, que os uau. alunos vivam a história. Como professor, um professor de matemática que siga esse caminho vai conseguir trabalhar com que o aluno entenda a matemática vivendo dentro da matemática, né? Usando desenhos animados e tal, o recurso criativo de cada um. É isso. Pô, a gente precisa desses recursos aqui no Japão para estudar a história do Japão. Porque, nossa, é muito chato, gente. Eu falo porque eu estudei. Eu não gostava da matéria de geografia. No Japão a gente chama de Shakai, e aqui dentro de Shakai tem Rikishi ou Tiri. Tiri é geografia, que no Brasil seria sobre os países, né? Falando Uhum, sobre os a países. geopolítica. E Rikishi é a história do Japão. Então, assim,
Eu não gostava dessas matérias, principalmente da história do Japão, porque você tinha que ficar sentado, o professor falando e só escutando. Aí, o japonês já era difícil, e escutar um japonês, vocabulário bem diferente ainda, porque não é um japonês, assim, vamos dizer, normal que a gente usa no dia a dia, então era muito, muito chato. Nossa, muito bacana, professor, as suas, né, a forma que você ensina é muito legal, muito divertido, dá vontade de a gente Obrigado. estudar, muito legal.